Eu decidi pregar uma série de mensagens na igreja que eu faço parte e ela acabou se tornando viral e transformadora. E todo mundo me pede para transformar ela em um livro. Então, eu decidi compartilhar isso no YouTube para que mais pessoas possam viver isso com a gente e poder retornar para ela sempre que a gente precisar. Essa série se chama O Lado Oculto dos Personagens Bíblicos. Imagina que a sua biografia vai ser lançada amanhã. Livro de capa dura, prateleiras das livrarias cheias e tudo certo então. Só que tem um detalhe, o autor decidiu incluir um capítulo que você não autorizou. O pior dia da sua vida, a vez que você gritou com seu filho, a noite que não deveria ter vivido, o segredo que você jurou que você ia levar para o túmulo. Tá tudo lá, tá em letras grandes e o seu nome tá lá bem em cima. E a pergunta, você ainda lançaria esse livro? A maioria de nós compraria o estoque inteiro da livraria para queimar. Mas quando Deus escreveu o melhor livro da humanidade, ele fez exatamente o contrário. Ele deixou os capítulos vergonhosos lá, e de propósito. E nos próximos 8 minutos eu quero te provar isso e te mostrar por que essa pode ser a melhor notícia da sua vida. Hoje começa então essa série aqui no canal, chamada O Lado Oculto dos Personagens Bíblicos. Ela carrega uma ideia quase escandalosa. A Bíblia esconde muito menos do que você imagina. Nesse vídeo você vai ver 3 coisas. Por que a Bíblia é diferente de todos os outros livros da Antiguidade? O detalhe no nome de Israel que quase ninguém percebe e uma arte japonesa que explica o método de Deus melhor do que muita teologia por aí. Então fica comigo até o fim porque a última parte desse vídeo vai impressionar você. Primeiro, você precisa entender uma coisa sobre o mundo antigo. Ninguém, absolutamente ninguém, escrevia o lado feio dos seus heróis. Os faraós tinham suas estelas, onde só os triunfos eram contados e os reis assírios entalhavam em pedra, destruíssem cidades, não perdiam nenhuma batalha. A literatura antiga fabricava semideuses, sem mancha, sem queda, sem cicatriz. Aí você abre a Bíblia e o que você encontra? Noé, sobrevivente do dilúvio, mas bêbado e nu na tenda. Abraão, pai da fé, mas mentindo 2 vezes sobre sua esposa por covardia. Jacó manipulando um pai cego e moribundo. Moisés, o libertador, assassinando um egípcio e enterrando o corpo na areia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, deitando com a mulher de seu soldado e mandando seu marido para a morte. Salomão, o homem mais sábio, idolatrando deuses estrangeiros. Pedro, o primeiro apóstolo, jurando quase que com palavrões que não conhecia Jesus para se esquivar de uma pequena criada. Paulo, o autor da metade do Novo Testamento, segurando os mantos de quem apedrejava Estevão. Nenhum editor da antiguidade deixaria isso passar, mas Deus faz questão de deixar lá. A Bíblia não é um álbum de família corrigido no Photoshop. É uma tomografia da alma humana. Se você acha que isso é exagero da minha parte, deixa eu te mostrar um detalhe que é mais impressionante que todos os outros. O próprio nome do povo de Deus é um lembrete de fragilidade. Israel em hebraico vem de Sará, lutar, e El, Deus. Lutar com Deus, aquele que luta com Deus. E de onde vem esse nome? Da noite em que Jacó lutou com o anjo do Senhor no Val do Jaboque, Gênesis 32. Ele saiu daquela noite com um nome novo e saiu mancando. E saiu mancando para sempre. O texto diz que o sol nasceu e ele estava atravessando mancando da coxa. Pensa comigo, Deus batizou uma nação inteira com a cicatriz do pai dela. Toda vez que alguém diz Israel, está lembrando de um homem que manca. Se Deus quisesse esconder fraqueza, esse nome jamais existiria. E então surge uma pergunta óbvia. Por quê? Por que Deus não suavizou? A resposta está em 1 Coríntios capítulo 10, 11. Paulo olha para o Antigo Testamento e diz: essas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas como advertências para nós. A palavra grega exemplos ali é typoi. E typoi não significa modelo de perfeição. Significa marca deixada por uma pancada. A impressão de um carimbo. Uma cicatriz que se tornou um molde. Entendeu o que Deus fez? A cicatriz dos personagens bíblicos são modelos para a nossa formação. Você aprende com a queda deles para não cair onde eles caíram. E quando cai, mesmo assim, aprende com eles como se levantar. Porque Deus não maquia seus heróis, Ele os transforma em um tipo de mapa para quem ainda vai acabar tropeçando. E tem uma camada que é um pouco mais profunda. Em 2 Coríntios capítulo 4, 7 diz: temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar o poder que tudo excede e que ele provém de Deus e não de nós. Vaso de barro, não é cristal, não é ouro, é o vaso mais barato da feira de Corinto. E sabe o que acontece com o vaso de barro?
ele racha. Mas é exatamente pela rachadura que a luz de dentro escapa. No Japão existe uma arte chamada kintsugi, que significa emenda dourada. Quando uma cerâmica preciosa se quebra, eles não jogam fora, nem escondem as rachaduras. Eles preenchem a fissura com ouro derretido. E o resultado é chocante. A peça restaurada passa a valer mais do que a peça intacta. As pessoas pagam fortunas, não apesar de ter quebrado, mas pelo fato de ter quebrado. Esse é o método de Deus. Ele não te chama apesar das suas rachaduras. Ele te chama com as suas rachaduras e preenche cada uma com ouro da graça. Foi assim que o escândalo de Davi virou o Salmo 51, e que restaura muita gente 3.000 anos depois. Foi assim que a negação de Pedro virou o sermão de Pentecostes, com 3.000 convertidos. Foi assim que o perseguidor Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Ele só escreveu essa pergunta porque um dia precisou desesperadamente da resposta. E se sobrou dúvida, abre Hebreus 11, o hall da fé. Quem está na lista? Abraão, mentiroso; Sara, que riu na cara de Deus; Jacó, o trapaceiro; Moisés, o fugitivo; Raabe, e o texto faz questão de chamar ela de prostituta; Gideão, o medroso; Sansão, Davi. Esse é o hall da fama do céu. E sabe o que isso significa? Que tem espaço para você. A lista de Deus não é uma seleção dos melhores, é uma celebração da graça que transforma. Então leva isso para a sua semana. Pare de editar a sua história para Deus. Ele já leu o capítulo que você esconde e mesmo assim te chamou. E escolhe uma rachadura para entregar em oração essa semana, pedindo a Deus que a preencha com ouro. Lá no começo eu te perguntei se você lançaria um livro com seu capítulo mais vergonhoso. Deus lançou o dele, porque não tem um capítulo seu que ele não saiba continuar. Deus não está procurando um vaso perfeito, ele está procurando um vaso disponível. No próximo episódio, a gente abre a primeira página que as pregações em geral pulam. Lia, a mulher que ninguém escolheu. O diário secreto que ela deixou escondido no nome dos seus 4 filhos. Se inscreve então no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários qual é o personagem bíblico que você quer ver lá do oculto. Até o próximo episódio.